Olá a todos, tudo bem? Hoje estamos começando mais um episódio do nosso Jovem Tex. Eu falo aqui de São Paulo, como sempre, eu sou o Thiago, meu companheiro Vini está do Rio, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, que é diretor jurídico tributário com mais de 15 anos de experiência, atuando hoje na 99. Rodrigo é membro de vários grupos com participação bem efetiva de direito tributário, cara entusiasta da diversidade, da inclusão, da tecnologia, então, pessoa com ideias muito bacanas e, com certeza, a gente vai ter um episódio hoje bem diferente, bem interessante. A gente agradece muito pelo tempo muito corrido do Rodrigo, para ele reservar um espacinho na agenda dele para o Jovem Tex, é uma honra para nós. Eu passo a palavra para o Vini para ele também fazer as nossas apresentações de prática e começar o bate-papo. Obrigado, Ti. Olá a todos. Bom, Rodrigo, antes de tudo, a gente queria te agradecer muito, cara, pela aceitação do convite. Tem tempo já que a gente tenta marcar essa conversa, né? Mas por questões Verdade. de agenda nossa ou sua principalmente, a gente acabou adiando um pouco, mas só reiterando as palavras iniciais de Tiago, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco. Hoje, sem dúvidas, vai ser um bate-papo muito legal, atendendo um dos nossos propósitos aqui do Jovem Tex, de ter a maior diversidade possível, e ninguém melhor do que você para atender um dos nossos objetivos. E para dar início à nossa conversa, Rodrigo, conta um pouco para a gente, cara, da sua experiência acadêmica, profissional, como é que você veio parar aqui, como é que você sua formação é contábil, né, se eu não me engano, e, enfim, fique absolutamente à vontade para iniciar esse bate-papo, contando um pouco para a gente como que você veio parar aqui. Legal, maravilha. Bom, olá a todos. Cara, para mim é um privilégio imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí, Thiago, pela apresentação, Vinícius também pelos complementos aí. De fato, já tem bastante tempo que a gente vem trocando essa ideia aí, tentando ajustar a data, mas o Pai em Deus saiu aqui e eu espero contribuir um pouco aí com o episódio aí, tá? Bom, gostei que você falou um pouco de diversidade, vai ser um tema também que a gente vai poder explorar aqui no decorrer do episódio. E aí, para começar aqui, Vinícius, obrigado pela pergunta. E, cara, basicamente, realmente, como eu vim parar, acho que é uma pergunta bem pertinente, porque eu sou baiano, né? Então, hoje moro em São Paulo, cara, mas até pela minha atuação profissional já tive a chance de morar em alguns outros lugares, né? Então, eu sou baiano, então sempre estudei em Salvador, né? Então, desde muito jovem, eu acho que eu tive aquela dúvida que todo jovem tem, né, na escolha de uma profissão, então, dentre testes vocacionais, etc., eu acho que, inclusive, isso é um gap que a nossa educação tem, né? A gente não é preparado para escolher ali. Talvez o nosso estudo pudesse ser um pouquinho mais objetivo, os jovens ser mais estimulados a criarem, né? Porque aí, com a inovação, com a tecnologia, eu acho que a gente consegue criar um desenvolvimento sustentável do país. Então, eu, como todo e qualquer jovem, acho que a maioria dos jovens sem tanta convicção, acabei decidindo estudar inicialmente contábeis, né? E tive a felicidade de gostar, né? Eu acho que eu não era tanto assim convicto, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao esporte, que por sinal é um outro assunto que a gente vai abordar aqui também. Então eu tenho um DNA muito forte, talvez se eu não fosse executivo tributário, pudesse estar em alguma outra área do esporte, com muita tranquilidade, porque realmente eu amo esporte. E acabei ingressando nos primeiros anos de faculdade na PwC, que é uma Big Four. Tive a chance de entrar na área de tax, mas curiosamente, por ser um escritório regional, eu tive a oportunidade de atuar na área de auditoria, no primeiro ano, que isso é praxe lá de escritório regional, e aí sempre trabalhando com impostos, no escritório regional, tendo acesso a alguns outros escopos também, trabalhista, enfim, um escopo mais amplo, né, e não somente voltado aos impostos indiretos, como era naturalmente a minha área. E aí eu tive a chance de trabalhar em algumas cidades, viajava bastante, me recordo que meus colegas de faculdade quase nunca me viam, porque realmente eu estava sempre viajando, atendendo aquele eixo norte-nordeste ali, por ser do escritório de Salvador. Então, eu tive a chance de trabalhar durante um ano muito forte no escritório de Brasília e Goiânia, né? Uma atuação muito forte ali. Logo na sequência, surgiu a oportunidade minha primeira transferência, digamos assim, profissional. Eu fui morar em Porto Alegre, então morei um ano e meio em Porto Alegre. Foi um período muito desafiador para mim. Eu acho que
venci algumas barreiras. Eu acho que quando eu saí lá da Bahia, de Salvador, para ir para Porto Alegre, acho que tinha muito essa questão de, nossa, Porto Alegre, eles são muito fechados, são bairristas, talvez por engano, por desconhecimento, achavam que eram preconceituosos. Então, eu tive que enfrentar esse desafio com um cara baiano, chegando em Porto Alegre, com tanto desafio, para implementar uma prática de impostos indiretos no escritório de Porto Alegre. Então, acabei passando por lá, foi um período muito agregador para mim. Inclusive, eu vou até falar um pouquinho mais em detalhes, alguns períodos da minha carreira e da minha vida pessoal que me permitiram desenvolver bastante. Eu já falo lá na frente com mais detalhe. E aí eu vim parar em São Paulo aqui entre 2012 e 2013, né? Então, isso na PwC, eu atendia bastante cliente do setor automotivo e autopeças. Tinha bastante experiência ali com o Inovaral, fazia muito trabalho de planejamento, escoamento de saldo credor de ICMS, enfim, era esse cara do ICMS mesmo. Aí acabei indo trabalhar depois na GM, já era um desejo meu ir para o outro lado da mesa, né, atuar ali mais forte no negócio, ser mais parte do negócio. Muitas vezes a gente como consultor, né, eu acho que isso é muito perfil de profissional, mas a gente dá opinião, não sabe muito bem o que foi dado ali na opinião, faz um planejamento, mal sabe muitas vezes se foi implementado, então eu tinha essa vontade de estar mais no negócio. Trabalhei durante um período na General Motors e aí eu tive a decisão, e muito acertada também, que é um outro movimento que eu vou ter a chance de falar, de estudar nos Estados Unidos, né? Então, fui estudar nos Estados Unidos, foi um período também muito agregador, né? Já falo mais lá na frente. Voltei atuando já na área de techs de novo, assumi na área da Honeywell, né? De techs. Participei do spin-off, um período muito legal também, uma empresa de autopeças do grupo. Depois fiz um movimento para a Sephora, uma indústria de varejo, né? Uma empresa de varejo, bem interessante a experiência. E aí, ao fim, o último movimento que eu fiz recente foi vir para a empresa de tecnologia, 99. Já estou na 99 há quase 2 anos e meio. Muito feliz, muitos desafios. E é isso. Essa nossa vida agora, esse ano de 2023, aí super desafiador, com bastante novidades, reforma tributária, diversas decisões aí, controversas e incontroversas. E é isso aí. Acho que, para resumir um pouquinho aqui da minha vida acadêmica profissional, acho que fica dessa forma aí, tá? Rodrigão, só uma breve observação. Você falou que teve um receio do bairrismo, né, dos gaúchos. Não há ninguém mais bairrista do que os pernambucanos, os recifenses. Quando eu conheci o Thiago é de Recife, ele falou assim: Vini, saiba de uma coisa de antemão, o povo mais bairrista que tem é o pernambucano recifense. Eu Cara, falei: não, então, tudo bem. bom você tocar nesse ponto, porque não diria que é uma rivalidade, mas existe um certo, digamos, competitividade, vamos falar assim, entre baianos e pernambucanos, em que os pernambucanos falam que tudo deles é maior, né? Então, a maior shopping da América Latina, a maior rua asfaltada da... Cara, isso é incrível. Então, isso é motivo de piada até. O Thiago já está rindo aqui, porque realmente é verdade. Mas, enfim, aí só fazendo um complemento aqui, cara, eu acho que essa visão de... Eu acho que os gaúchos, eles são bairristas de fato, e acho que isso é super positivo, por valorizar o que é local deles lá. Então, assim, contrato que é deles, promove o que é local deles, e acho que super bacana. Então, acho que eu tinha uma visão, eu não, na verdade, as pessoas compartilhavam comigo uma visão muito, na verdade, uma forma de preconceito por a falta de conhecimento, um conceito antes, na verdade, dos fatos de verdade mesmo. E aí eu fui para lá achando que era de uma forma, mas, cara, totalmente inverso. Fiz muitas amizades, tenho amizades até hoje, falo com diversos amigos, então, assim, foi um período que eu fui muito feliz lá. Então, eu acho que essa parte do bairro existe, mas, assim, não chega a assustar, não. Caramba, Rodrigo, muito curiosa a sua carreira. Sim, a gente já teve algumas pessoas aqui, né, Vini, que foram de Big Four também, e algumas pessoas de empresa, mas talvez o Rodrigo seja o nosso entrevistado com um currículo mais sênior, um dos entrevistados, com todo respeito aos outros, que vieram de empresa também com currículo muito sênior, mas com várias experiências diferentes e experiências de vida diferentes, estudo fora, de morar em outros lugares. Essa diversidade é muito bacana e eu tive essa experiência também de sair do Nordeste, e, assim, a gente aprende muito, né? O seu currículo nos chamou muita atenção desde o primeiro momento que a gente viu no LinkedIn, sim, por essa diversidade. E você falando aqui, fica até mais latente isso, algumas coisas que não estão lá, e a forma que você traz seu currículo é super interessante, super bacana. Sua história realmente, com certeza, você tem muito para contar para a galera
para todo mundo, mas especialmente para a galera mais jovem que está vindo aí. Ah, falando um pouco sobre a 99 em si, que é a sua posição atual e é, é onde você está certamente tendo os maiores desafios hoje. Conta como é que foi essa sua ida para 99. Me corrija se eu estiver errado, mas você estava na Sephora e aí saiu para 99. Então, você mudou de setor, você tinha uma posição de head da área tributária lá na empresa, então você estava numa posição de executivo muito importante, fazendo varejo e muda de posição, sai para 99, conta como é que foi entrar nesse mundo de empresa de tecnologia. Eu imagino que seja um mundo bem diferente do varejo mais tradicional que você estava tendo contato anteriormente. Fala um pouco sobre essa migração, cara. Legal, Thiago. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, inclusive. E antes, só um parênteses aqui. Fico feliz que a gente está em maioria aqui. Vinícius, em dois nordestinos aqui, Vinícius está perdendo. Mas vamos lá, vamos dominar aqui. Vamos dominar o episódio aqui. Cara, boa pergunta de novo, tá? E aí você estava falando, eu estava refletindo aqui, e aí me veio algumas coisas aqui na cabeça. Cara, eu me recordo que eu sempre, desde o início da faculdade, eu sempre falei, eu sempre verbalizava, tecnologia é o futuro, né? Tecnologia é o futuro. Eu sempre tinha isso comigo, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de tecnologia, acho que sou entusiasta mesmo, gosto de entender quais são as tendências. Agora mesmo tenho acompanhado aí as evoluções aí da inteligência artificial, etc. Então eu sempre fui um cara mesmo que gostei muito de tecnologia. Já fui um gamer lá no passado, joguei Age of Empires durante muito tempo e tal. Então assim, eu gosto muito de tecnologia, gosto desse mundo aí digital, digamos assim. E aí eu sempre verbalizei dessa forma. Então, eu sempre tive essa vontade, né, durante a minha carreira profissional, de atuar numa empresa de tecnologia, né? E a 99, de fato, é uma empresa de tecnologia, né? Embora muitas pessoas não façam essa associação tão direta, né? Então, isso foi sempre um desejo meu. Então, assim, obviamente que eu super valorizo as empresas tradicionais, né? Inclusive, eu sou super contra o termo que se usa de velha economia. Eu acho esse termo muito, cara, muito ruim, né? Eu acho que é uma indústria mais madura, né? Que já errou, já acertou, e hoje em dia elas são mais flats, etc., têm os processos mais estruturados. Então, eu sempre tive essa vontade. E eu tinha muito essa curiosidade de trabalhar na empresa de tecnologia, e eu ficava muito me perguntando, cara, mas como é que deve ser? Nossa, uma empresa que era uma startup há X anos atrás, foi adquirida, como é de processo, maturidade dos processos, então era isso. Então, de fato, eu estava na Sephora, que, por sinal, é uma empresa maravilhosa, né? Deixei vários amigos lá, acho o setor varejista aí muito bem representado pela Sephora. E aí surgiu a oportunidade de ir para 99, eu embarquei nesse mundo da universidade, da tecnologia, e até hoje eu estou na 99, cara, e não tem um dia durante esses 2 anos e meio quase, e que eu não tenha visto algo diferente, né? Quer dizer, as coisas são muito dinâmicas, né? Muito, muito, muito dinâmicas. Então, assim, foi um movimento pensado, né, estruturado, mas que demandou um certo nível de adaptabilidade, que inclusive eu acho que é um skill do profissional de tax, da área tributária, jurídica, enfim, do futuro e, por que não, presente, né? É exatamente essa adaptabilidade. Então, quando você migra para um setor de tecnologia, a gente está falando de uma indústria muito recente, né? Eu costumo falar que decisões administrativas, né, elas são luxo, né? Por quê? Porque quase não existe. Judicial, então, pô, cara, a gente não vai nem falar aqui. E fora que a gente está lidando muitas vezes com operações nunca implementadas, nunca materializadas, né? E os nossos times, né, e mérito total das pessoas, eles são muito criativos. Então, o tempo inteiro, cara, eu estou aqui, e aí pinga uma mensagem para mim, cara, a gente está com a ideia XPTO, tal, o que é que você acha? E aí a gente vai tentar ser criativo. Primeiro, mitigar o risco da operação, né? Então, cobrir toda a operação, e depois, obviamente, fazendo o nosso trabalho aqui de eficiência tributária, buscando um modelo mais eficiente para a companhia. Então, assim, é uma mudança significativa, né, que tem pontos positivos, mas também tem pontos desafiadores. Não vou falar também pontos negativos, porque eu acho que não é o caso, né? Por exemplo, por questões de processo. São empresas muito menos processualizadas, digamos assim, né? Então, assim, empresa que, sei lá, há 5 anos atrás era uma startup, ainda está no seu processo de amadurecimento, né? Ainda está ali se desenvolvendo, implementando processos, ainda está no processo de errar, né? Então a gente comete muitos erros sim e aprendemos com os nossos erros. Então é uma mudança de mindset muito grande, né? Então você tem uma indústria talvez um pouco mais flat, né? Que, sei lá, compra, fabrica, revende
produz, exporta, importa, etc. E você sai para um ambiente totalmente inovador, né? E especificamente a nossa indústria, né? E aí eu falo de tecnologia, mas ainda vou mais no específico. É um setor que basicamente a gente está falando de pouquíssimos players, né? Eu acho que menos de uma mão a gente consegue contar os players que tem, né? A gente tem um concorrente e eventualmente temos outras empresas. Então, assim, é um negócio muito nichado e muito específico. Então, por conta disso, eu acho que é muito desafiador. Então, de novo, todo dia eu tenho um desafio novo e todo dia eu tenho uma dinâmica diferente aqui para lidar. Eu acho que esse é o principal desafio aqui dentro de uma empresa de tecnologia. Bem legal, Rodrigo. E antes da gente passar para a próxima pergunta, que envolve justamente a questão dos desafios, né, dos casos mais desafiadores, é muito interessante a questão que você comentou da dinâmica na 99, né? A gente, às vezes, de longe, não imagina que em uma empresa de tecnologia tenha tantas questões novas, né? Dizem alguns estudiosos que a gente está chegando, eu particularmente não concordo com isso, que a gente está chegando no topo da evolução tecnológica, pelo menos nesse século, né? E aí fazem comparações com o quanto de desenvolvimento tecnológico que teve nos últimos 100 anos e quanto que teve nos últimos 23 anos, né? Com o marco. E até sempre que eu comento de tecnologia com alguém, eu me recordo de uma conversa que eu tive há cerca de um ano com um amigo que é apaixonado por tecnologia, assim, para vocês terem uma ideia, ele tem a blusa da Apple. Eu falei, é Rodrigo também o nome dele, trabalha até na Globo, e eu falei, Rodrigo, como é que você conseguiu a blusa da Apple, meu irmão? Ele falou, Vini, tu não tem ideia o esforço que eu tive, um amigo meu que trabalha lá no Vale do Silício, ele falou que as camisas eram só para os funcionários, que a Apple controlava isso com código e não sei o quê. Eu enchi o saco dele e ele me deu uma camisa da Apple. E aí o Rodrigo falava que, o outro Rodrigo, não você, evidentemente, que ele falou assim, ó, quer saber se uma pessoa é apaixonada de fato por tecnologia? Pergunta o número de Alexas que ela tem em casa. Eu falei, pô, eu sou um dinossauro então, porque eu tenho uma, acabei de comprar. E aí a gente ria bastante. Mas enfim, Rodrigão, conta um pouco para a gente, você já abordou um pouquinho dos desafios, né, de estar numa empresa de tecnologia, mas a gente não precisa se restringir a esses 2 últimos anos e meio que você está na 99, pode alargar para a sua carreira inteira até aqui. Conta um pouco para a gente quais foram, ou se teve um específico, caso mais desafiador ou interessante na sua carreira. Às vezes o mais desafiador é a mudança, né, de um lado para o outro do país, mas, enfim, conta um pouco para a gente como foi até aqui os grandes desafios. Legal, maravilha. Gostei aí do indicador do que seu amigo trouxe aí das Alexas. Cara, eu tô ali, eu tenho duas em casa, mas eu gosto muito dessa questão de automação, cara. Então, pô, meu ar-condicionado liga na voz, aí eu tenho aquelas automações aqui, luz e tal, pô, eu gosto, cara. Tecnologia, pô, eu acho muito bacana, muito da hora. E discordo também, estou com você no sentido de que a gente não tem mais espaço, ou eventualmente a gente já está no limite, no ápice ali da tecnologia. Eu acho que tem bastante espaço, né? Acho que se caprichar, se a turma pensar direitinho aí, tem muita coisa aí para a gente explorar. Cara, indo nos desafios da minha carreira, né? Eu acho que essas mudanças na minha vida, né? Elas me enriqueceram muito, né? Por exemplo, já antecipando aqui alguns pontos que provavelmente a gente abordaria, né? Eu destaco alguns pontos eu diria que pessoais na minha carreira, né? Pessoais barra profissionais, porque tudo a gente toma decisão pessoal, mas ali pensando no profissional, etc. Então, e é mais uma coisa que eu acho que eu também é muito difícil desassociar o profissional Rodrigo da pessoa Rodrigo. Eu acho que eu sou muito essa vertente, que a gente é uma coisa só. Mas eu acho que os movimentos da minha carreira que eu mais me desenvolvi foram movimentos não totalmente ligados à profissão. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu falei da minha mudança para Porto Alegre. Cara, era um jovem, sabe? Tipo, solteiro, fui morar, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, e tal. Então, aquela mudança foi uma mudança que agregou muito, né? Comecei a pagar minhas contas, comecei a morar sozinho, chegava em casa, não tinha ninguém ali eventualmente. Então, foi um crescimento ir longe, né? Tipo, eu me recordo que eu ia muito pouco para Salvador durante esse período de 1 ano e 6 meses, porque não existe voo direto, né? Quando nada na minha época não existia, acho que ainda continua não existindo, de Salvador para Porto Alegre, você precisa fazer uma escala e depois ir. Então, está falando ali de minimamente só de voo 4 horas, fora os deslocamentos e esperas.
Então você acabava perdendo muito tempo. Então, naquela época eu não tinha home office, como é que eu ia sair, tipo, sexta-feira de manhã, perder a sexta, voltar aqui dia segunda? Então não fazia tanto sentido viajar tanto, né? Às vezes feriados, as passagens estavam caras, enfim, eu acabava não viajando. Então esse primeiro movimento da minha carreira, barra vida pessoal, enfim, acho que a gente pode falar das duas formas, me enriqueceu muito, né? Eu virei um profissional diferente. Então esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento que eu posso mencionar foi eu ir para os Estados Unidos. E esse movimento de ir para os Estados Unidos foi muito curioso porque eu não tive uma pessoa que me apoiou, né? Tirando a minha atual esposa, que era noiva à época, a gente noivou para ir para os Estados Unidos, mas ela foi a única que me apoiou. Eu lembro que a gente estava jantando e a gente tinha uma viagem de passagem de ida e volta para os Estados Unidos e faltava, sei lá, um mês para a gente viajar para a Califórnia. E aí eu falei para ela, cara, e se a gente ficar lá? E aí, esse ficar lá foram 2 anos na Califórnia, né? Mas começou assim. Então, esse movimento, para mim, também foi muito importante. Eu diria que muito, muito, muito importante mesmo, porque foi um movimento que fui para outro país, uma outra cultura, aperfeiçoei o meu inglês, tive a chance de fazer um MBA, tive a chance de dividir um lar com ela, né? Minha esposa, Jaqueline, por sinal da área tributária também. Então, esse movimento, para mim, foi muito significativo, muito importante, e eu voltei um profissional totalmente diferente. E eu consegui ver exatamente isso quando eu voltei a assumir a área lá da Honeywell, né, essa entidade legal que era de Autopass, que fez o spin-off, e eu vou ter um profissional totalmente diferente. Então, se você pega o Rodrigo antes dessa viagem e depois, é um profissional totalmente diferente. E foi uma experiência pessoal. Eu trabalhei lá como parte do estágio da faculdade, né, numa empresa que exportava aqui para o Brasil, tinha um OPT lá, enfim, apliquei, trabalhava, mas era um estágio, mas eu não tive uma exposição profissional tão latente assim. Então, foi uma experiência pessoal que me desenvolveu profissionalmente. E, por fim, cara, coisa que eu falo com muita felicidade também, eu acho que outra virada de chave também que contribuiu bastante para o meu desenvolvimento, enfim, foi eu ter virado pai. Então, eu virei pai em dezembro de 21, né? E, cara, sensacional, não tenho palavras, não sei se vocês dois são pais, eu imagino que não, são muito novos ainda, eu sou novo, mas vocês conseguem ser mais novos ainda. Então, cara, esse movimento de ser pai, eu acho que me desenvolveu bastante. Eu tenho hoje um propósito, eu acordo para trabalhar. Já tinha, na verdade, mas eu acho que esse meu propósito ele está mais forte ainda. Então, ter virado pai também para mim foi sensacional. E aí, só para finalizar, para eu não deixar de falar também de nada profissional, se tratando de desafio, eu vou muito mais recente aqui, tá? Poderia ir lá atrás, mas eu vou muito mais recente aqui. Cara, a 99, como eu comentei, ela é uma empresa de tecnologia, né? E como toda empresa de tecnologia, a gente está sempre explorando ali as oportunidades. Então, vamos imaginar a 99 que ela tem uma base de clientes, né? Um portfólio de clientes, que isso é considerado um ativo. Então, a gente tem motoristas parceiros e passageiros. E por que não oferecer serviços financeiros para esses parceiros, né? Então, esse é basicamente. Então, esse movimento obviamente, a gente tem outros desafios dentro da 99, mas esse movimento de entrar na indústria financeira, digamos assim, meios de pagamento, fintech, criptomoedas, que provavelmente vocês sabem que é algo totalmente específico, assim como a gente tem outros setores também, como farmacêutico, automotivo, varejo, mas esse de financeiro tem sido um desafio muito interessante e muito bom para mim, tá? Eu tenho aprendido muito questões regulatórias, Bacen, empréstimo, classificação de receita ali, então tem sido sensacional. Então acho que eu falei um pouquinho de alguns aspectos pessoais, mas trago também um profissional bem forte, que é exatamente esse mundo fintech, e que acho que me arrisco a dizer que hoje praticamente boa parte das empresas viraram fintechs, né? Muito nesse sentido. Eu tenho um ativo aqui intangível, que é a minha base de cliente, por que não oferecer aqui, seja via barreira de aluguel, utilizando um parceiro, mas por que não oferecer serviços financeiros para esse cara que eu conheço tão bem, que é meu usuário, né? Eu conheço, sei qual é a renda média dele, sei qual é o ticket médio dele, enfim. Então, acho que é isso. Então, essa questão mesmo de fintech, cara, tem me desenvolvido bastante, tenho colocado muita energia, gosto e tem me desenvolvido, sim, tem me deixado um profissional mais completo. Tá? Cara, gostei muito da sua resposta, Rodrigo. Acho que você traz alguns pontos bem interessantes aqui, em especial o trecho que você fala da sua experiência no exterior, que é algo riquíssimo para todo mundo que tem a oportunidade, que tem esse privilégio. Também da sua experiência pessoal, né? E a oportunidade que você tem de ser pai agora, do filho ou filha? Filho, João Pedro. João Pedro, João Pedro, eu imagino que nós não somos pais, né, Vini, ainda. Eu acho que o Vini Imaginei,
Vai vir. Acho que o Vini tá mais. Eu quero muito ser pai, mas eu acho que o Vini quer nesse momento mais que eu, né, Vini? Sim, sim. Eu tenho É, experiência indireta com um afilhado de 3 anos, o Também tive, Theo. cara, também tive. Muito interessante. E um dia vocês vão ter a oportunidade de saber que eu não vou estar mentindo agora. O Theo só quer saber do Dimba. Então, um dia Legal, vocês deixa eu só, saberão. só fazer um complemento aqui. Eu também tive essa experiência porque minha irmã foi mãe muito nova, então eu estava em casa ainda e tal, e eu vi essa experiência e já achava fantástico, e cara, assim, é indescritível ser pai. E aí, só para complementar, Thiago, você estava falando da experiência, um desafio que eu tinha era mostrar para muitas pessoas que o meu movimento de ir para os Estados Unidos estudar não tinha sido, sei lá, um movimento contrário, enfim, eu tinha me atrasado 2 anos, nossa, você ficou sem ver Tex durante 2 anos. E, cara, eu tinha uma resposta padrão, tá? Quando os entrevistadores me perguntavam, ou enfim, eu tava conversando, a pessoa perguntava, cara, mas e aí, isso, 2 anos, pô, você não ficou atrasado, muita coisa aconteceu. Eu falei, cara, não dei nem um passo para trás nem para frente. Eu acho que foi um passo lateral, mas do ponto de vista pessoal, acho que me desenvolveu muito. Então era meu discurso padrão, cara, e assim, e de verdade é isso mesmo. Eu acho que foi um passo lateral, mas que me deixou mais robusto, digamos assim. Eu acho que é aquele famoso parar, né, para pegar impulso, algo nesse sentido, acho que eu posso dizer que foi minha experiência. Mas vai lá, Thiago, desculpa te interromper. não, cara, que é isso. E aí, por fim, você falou dessa sua experiência com os serviços financeiros, que é essa mudança de paradigma de alguém que vai para uma empresa como a 99 não é talvez a experiência que você esperava que teria quando entrou, né? E ter que se deparar com esse tipo de serviço que tem desafios muito específicos, você citou outras áreas, mas o pouco contato que eu tenho também com clientes do setor, eu vejo que de fato demanda muito, então você falou da questão pessoal, barra profissional, barra experiência fora, então, de fato, são cenários desafiadores que fazem a gente, talvez, crescer, amadurecer, e isso respinga na carreira, né? Eu vejo muita gente falando, Vini, por favor, me interrompa se você achar necessário, que como se a vida fosse totalmente diferenciada entre a vida profissional e a vida pessoal. E esse, não, agora eu estou no trabalho, que se eu não estou no trabalho, assim, não me venha falar de trabalho, nem tira o e-mail para ele não apita no celular, e assim, se eu não estou no escritório, se eu não estou das 9 às 5, esqueça isso. Eu acho que a vida não pode ser assim. Claro que você precisa ter limites, você precisa ter bem delimitado ali algum tipo de equilíbrio, mas você gosta do que você faz, e se você gosta da sua vida, se você gosta do seu trabalho, a sua vida tem o seu trabalho, seu trabalho tem a sua vida, e termina que a coisa é, fica misturada. E, bom, eu só sei trabalhar e viver assim, e muito legal que eu vejo que pessoas entusiasmadas com o que fazem. Nosso programa aqui é super focado no Tex, mas o Tex é super diverso, então a gente já teve aqui várias experiências de pessoas com background diferentes de carreira, mas que a gente percebe que tem essa característica em comum, e ver isso é muito bacana. Mas, assim, minha própria pergunta era para falar, que você falasse um pouco da sua experiência fora, mas você já falou bastante, Rodrigo. Então, se tiver mais alguma consideração que você ache relevante, por favor, faça, mas, caso contrário, conta um pouco para a gente sobre a sua vida e como começou a sua experiência com o esporte. Você falou no começo que você é ligado ao esporte, o esporte é algo que eu também super, super gosto. Desde novo, tive uma breve carreira no futsal aí, Vini. Você já falou isso para você, mas é uma pena que ela deu uma parada, mas joguei Campeonato Pernambucano de futsal, alguns, assim, foi uma experiência super, super bacana. Vou ouvir você e a gente vai bater uma bola sobre isso. Conta um pouco como é essa experiência para você. Você falou que muito facilmente poderia trabalhar até com isso, se não fosse um executivo tributário. Então, fala um pouco do que é o esporte na sua vida, Adriano. Só um comentário, Legal. Rodrigo.
me perdoe tomar a palavra, Não, imagina. percebemos que ele não falou que era o maior campeonato de futsal do mundo, né? Ele já está se adaptando Foi ao humilde, lugar a foi São humilde, foi Paulo. humilde. Por favor. Foi humilde. Porque se ele tivesse em solo pernambucano, certamente ele falaria isso. Por Mas favor. legal, ou talvez o campeonato não foi lá em Pernambuco, depois a gente dá uma investigada. Cara, legal, muito bom, Thiago. Cara, falar de esporte realmente é sensacional para mim, sabe? E eu já vou falar, porque eu queria só complementar um pouco a questão que você trouxe, e aí talvez sirva até como lição aqui para a audiência, até o apelo aqui do episódio que vocês trazem, do podcast de Ser Jovem Techs. Eu acho, cara, é muito difícil a gente desassociar o pessoal do profissional, tá? Você tava falando, cara, e assim, eu não consigo, cara, não consigo. Eu acho que eu prezo muito pelo work-life balance, né? Que a gente já fala um pouco sobre o esporte, mas é muito difícil desassociar. E aí eu acho que a gente entra no outro aspecto que cara, existem, a gente tem que mergulhar no negócio e a gente tem que fazer o bom uso do tempo. Então, por exemplo, eu não estou no meu expediente de trabalho, né? Se a gente quer que a gente pode, eu trabalho com os chineses, enfim, eu tenho um pouquinho de desafio do fuso horário e tal. Mas, cara, muitos insights que eu tive foi fora do horário de trabalho convencional, digamos assim, que, cara, às vezes eu conversei com um motorista parceiro dentro de uma 99 que eu pedi. Eu, como usuário, fui fazer uma transação dentro do aplicativo e me veio um insight. E aí eu quis ir lá ser cético e ver lá exatamente o que é. Então, acho que é um conselho muito bom para a audiência aqui, cara, que é difícil de associar, não estou falando, não estou pregando aqui, tá certo ou tá errado. E eu acho que a gente tem que estar mergulhado no negócio. E eu acho que muitas vezes a gente vai utilizar o nosso tempo, tá? Não é que a gente, nossa, só trabalha, só pensa em trabalhar, não. Acredito muito no work-life balance. Mas talvez insights venham em um momento que você está descontraído, cara. Você pegou um 99, nossa, que lembrei disso e é isso aí. Então, acho que a gente tem que também criar essa maturidade nossa, obviamente, para controlar o nosso tempo, mas também ter a maturidade para a gente entender que muitos insights, muitas ideias, brainstorm, etc., vão vir em um horário totalmente diferente. Ou, sei lá, talvez no happy hour com a turma, ou, sei lá, conversando com sua mãe, que é usuária do serviço da empresa que você trabalha. Pô, minha mãe pegou. Qual é o desafio, minha mãe? Minha mãe pegou um 99, teve dificuldade aqui de fazer um pagamento e tal. Estou dando só um exemplo, tá? Então, eu acho que muitos insights eles vão vir em conversas não dentro do horário de trabalho, digamos assim, se é que a gente pode falar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, conectando com a questão do esporte, cara, eu sou super a favor do work-life balance, tá? Eu treino religiosamente todos os dias. Todos os dias, né? No mínimo um treino, tem dias que eu faço 2 treinos. Eu sou muito apaixonado por esporte, acredito muito na educação pelo esporte, e eu costumo falar para todo mundo que existem os esportes que eu já pratiquei e os esportes que eu ainda vou praticar. Porque, cara, eu amo absolutamente tudo. Eu gosto praticamente de todos. É muito improvável que tenha um esporte que eu falei, cara, esse não. Por exemplo, agora mesmo eu vou ter minha primeira experiência com kite, né? Estou viajando de férias em junho, no meio do ano, vou para Cumbuco, vou passar uma semana lá, cara, mergulhar nesse esporte, vamos ver o que é que sai, né? Vou ver se eu consigo viajar aí e trazer novas ideias. Sempre fica alguma coisa, sempre tem algum aprendizado. E aí, falando de aprendizado, cara, eu sou faixa preta de judô e sou faixa preta de jiu-jitsu. Já fui seleção brasileira de judô durante muito tempo, até nos meus 18 anos. Participei de campeonatos mundiais júnior. E realmente eu acho que, especialmente o judô, que é um esporte muito tradicional, né, oriental, japonês, é um esporte que traz muita educação. Então, quando eu não tinha educação dos meus pais, que por sinal super agradeço pela educação que eu tive, de qualidade, entregaram muito amor, me prepararam bastante bem. Eu estava na escola, que eu tinha educação também, e estava também no esporte, e eu tinha educação também. E aí, muitas perguntas também que me fazem cara, mas, pô, judô é um esporte individual. Cara, judô não é um esporte individual. Judô é um esporte coletivo. Se eu não tiver pessoas para treinar comigo, dos diferentes pesos, canhoto, destro, pesado, mais leve, eu não consigo me desenvolver. Então, assim, eu acho que essa leitura de você saber que o esporte ele é coletivo, embora se pense que é individual, né? Se valorizar muito o processo, porque, veja bem, o judô é uma competição, cara, que dura, às vezes, eu competi tem 2 semanas, fiquei vice-campeão da Copa São Paulo aqui em São Paulo. E, às vezes, você treina durante meses e você vai lutar ali, fazer, sei lá, 4 lutas em um dia ali, e as lutas vão durar, sei lá, 10 minutos as 4. Cara, mas tem todo um processo, né? Tem todo um treinamento, tem toda uma dedicação. Então, acho que o esporte, cara, me ajudou muito com a questão da disciplina, competitividade, extrair o melhor de mim, errar, acertar.
e até indo pela lógica do judô, cair e levantar, né? E o judô é exatamente isso, é você cair e levantar. Então, cara, assim, para mim o judô é algo inegociável na minha vida. Eu comecei a fazer jiu-jitsu para complementar o judô, porque eu queria ser mais completo. O jiu-jitsu tem pontos muito fortes de chão, etc., para quem pratica. E aí eu queria melhorar a minha parte de chão também. Então, assim, o esporte, cara, é sensacional para mim. E ali é meu momento, né? Quando eu vou para academia de manhã, é o meu momento ali, que eu geralmente estou sempre escutando um podcast. Vou escutar o meu para ver o que eu acabei falando aqui. Eu estou sempre ali escutando, aprendendo. Recentemente mesmo eu fugi um pouco de questões mais profissionais, ouvindo. Tenho ouvido muito pessoas, referência em seus setores, que estão sempre trazendo pessoas para o centro da discussão, né? Pessoas, comportamento humano, como é que ele trata, como é que ele visualiza. Então, cara, sensacional. Então, assim, para mim esporte vale muito. Para mim esporte educa. Aqui em casa não vai ser diferente. Meu filho, cara, a gente está esperando, está na lista de espera da natação aqui próximo. Eu já tô meio agoniado. Eu falei, cara, você vai fazer alguma coisa. Tem 1 ano e 4 meses, mas eu tô meio que angustiado assim, porque ele tá precisando começar a nadar, sabe? Fez algumas aulas, mas o lugar não era tão favorável. Mas eu tô na lista de espera e tô nessa. E aqui ele vai testar todos os esportes possíveis, cara. Vou incentivar. Claro que tem que ter a questão mesmo dele, de querer. Mas, cara, esporte para mim é educação, esporte para mim é vida. Então, essa minha relação com o esporte é muito especial, porque é uma questão também, diria que pessoal, mas que me ajudou para minha vida inteira, né? De novo, disciplina, melhoria, cair, levantar, errar, acertar, esporte coletivo, embora individual, tem um apelo de individual, porque quem aparece ali é quem está individual, mas e você reconhecer todo o seu time ali que treinou com você, te, sabe, extrair o seu melhor, é basicamente isso. Então, cara, esporte para mim significa muito, tá? Espero que eu tenha explicado um pouco bem aí minha visão aqui Muito de legal. esporte. Antes da gente partir para a próxima pergunta, eu tenho um amigo que é sparring do José Aldo, né? E há muitos anos atrás o José Aldo postou uma foto com, acho que tinha umas 15 pessoas na foto. E foi na sequência de uma luta que ele perdeu, mas o que mais me surpreendeu na foto foi justamente essa questão de eu achava que o MMA era um esporte individual. Só que, além Não é? dele, tinham 14 pessoas ali e tinha nutricionista, psicólogo, tinham 3 treinadores, né, de campo, né, não sei a nomenclatura aqui, mas 3 sparring, Sim. digamos assim, o Pedro Pederneiras, né, que é um famoso treinador de MMA, e meu amigo estava na foto também, muito novinho, e é muito importante você ter ressaltado isso, porque o tênis, por exemplo, o Ti joga muito tênis, e assim, esporte individual, tá, mas tem todos esses profissionais por fora que não aparecem ali na frente das câmeras, mas que infelizmente nós temos visto cada vez mais esses atletas famosos, me recordo do Federer também falando disso, ressaltando esses profissionais que estão por trás e que são fundamentais para a carreira deles e para o desempenho deles ali naquele pequeno intervalo de, no seu caso, 10 minutos, 15 minutos, e isso é muito bacana. E já puxa o gancho para a nossa próxima pergunta, que é justamente sobre pessoas, né? Digamos assim, colocar o tópico geral pessoas, mas como a gente falou no início da entrevista, você é uma pessoa super dedicada, preocupada, encara isso de forma muito séria, como deve ser encarado mesmo da questão da diversidade. E você é membro, eu não sei, não me recordo se você é fundador do Black Tax Matters. Comentar, a gente batia um papo antes de começar aqui, que é muito bacana. E, enfim, a pergunta é sobre pessoas, mas aqui a gente, só para ter um certo direcionamento mais objetivo, se vou colocar o Black Tax Matters, diversidade e inclusão, transformação digital e fazer a conexão com a transformação no mundo do tax. Então, se puder trabalhar isso, fique absolutamente à vontade. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas ninguém melhor do que Legal. você para tratar desses assuntos. Hoje vocês estão acertando as perguntas, acho que como sempre, mas as perguntas estão sendo bem interessantes, bem legal, cara. Fico bem empolgado de estar dando essas respostas, porque realmente são temas que eu super gosto. Cara, pessoas, eu acho que é, é tudo, né? É o centro de tudo, né? Pessoas importam, né? E acho que
quem não gosta de pessoas, acho que tem um ditado que se fala, quem não gosta de pessoas, né, não gosta de negócio, não sabe fazer negócio, algo nesse sentido, né? Eu sou meio péssimo com frases assim, cara. Eu pego a essência a mensagem pro final da frase, mas a frase muitas vezes eu não consigo compor. Mas, enfim, acho que deu para ficar claro mais ou menos o que é, e de fato eu acho que é muito nesse sentido. Aí, só para falar um pouco do Black Tech Matters, sim, eu sou um dos líderes, né? A gente está retomando o grupo, pensando em novas ideias, como é que a gente pode atuar melhor, enfim. Os fundadores, dando os devidos créditos aqui, são o Marcelo Brasil, né? Inclusive carioca, um cara muito do bem, e a Maíra outra também, um profissional sensacional, uma pessoa sensacional também. Eles são os fundadores e, curiosamente, não são negros, né? Eles são pessoas brancas, entre aspas, que poderiam ser privilegiados, mas têm um poder muito grande como aliado. E aí, falando um pouco da diversidade, cara, eu acho que eu acredito muito na questão da diversidade, né? Eu acredito muito na questão da diversidade tanto no negócio, né? Eu vou falar de alguns pontos aqui. No negócio, eu acho que empresas mais diversas, elas entregam mais, né? Elas têm mais possibilidade de serem mais criativas. Porque aqui nesse universo mesmo que a gente está aqui, de 3 pessoas, né? E obviamente temos a audiência aqui, mas tem eu, tem o Thiago, tem você, Vinícius, e somos pessoas totalmente diferentes, né? Cada um de uma região aqui do país, né? A região, na verdade, do estado do país, e cada um tivemos exposições de vidas diferentes, experiências de vidas diferentes, e, consequentemente, quando a gente é colocados em um ambiente desafiador de negócio, cada um vai ter sua visão de mundo, né? Eu costumo dar um exemplo que, vamos imaginar que uma pessoa faça uma viagem de avião para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, e uma outra pessoa faça de carro São Paulo do Rio de Janeiro. A visão de mundo delas é totalmente diferente, né? Isso permite que elas sejam, que a empresa seja mais criativa, porque elas vão ter visões diferentes. Imagina se os dois seguissem o mesmo caminho. A chance da gente ter criatividade era totalmente reduzida, né? Porque a visão dos dois seria diferente ali, seria diferente. Então, quando você tem profissionais que com as mesmas formações, mesma etnia, mesma orientação, seja lá qual for, região do país, sotaque, etc., a chance de você ser criativo, ela se reduz significativamente. Então, esse primeiro ponto eu queria abordar aqui, diversidade e inclusão gera mais negócio, gera mais criatividade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é a questão da representatividade, tá? Eu acho que a gente precisa ter representatividade nas empresas, né? Inclusive, eu vim discutindo recentemente com alguns profissionais que a representatividade, ela é um elemento de retenção. Porque quando a gente tem representatividade, você se enxerga no outro ali, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa, por exemplo, eu como diretor da 99, negro, etc. Cara, existe representatividade na 99. Então, uma pessoa que é negra, ele sabe que ele pode chegar ali. Então, esse é um elemento que o cara pode acreditar naquele sonho. E aí, inclusive, falando de iniciativas de representatividade, eu acho que as empresas têm que ter métricas claras de diversidade, né? Cara, como é que está o meu board aqui da empresa, né? Tem representatividade? Quantas pessoas são mulheres? Qual é o percentual? Onde a gente quer chegar? Né? Divulgar esses dados, né? Criar censo dentro da empresa, né? Quantos são negros, né? Então, acho que tem que dar representatividade. Então, o segundo pilar que eu abordo aqui é a representatividade. E aí, o terceiro pilar que eu gostaria de abordar é a questão de ser quem você é. Diversidade também é ser você quem é. Ser quem você é de fato, né? Você não precisa se omitir, você não precisa fingir quem você é, passar uma imagem diferente. Não, cara, simplesmente ser quem você é. Você vai conseguir entregar mais se você for quem você é, né? Aquele cara que está ali, entre aspas, aquele cara, aquela pessoa, enfim, que está ali, entre aspas, se maquiando, se sabotando, ele não vai conseguir entregar o seu melhor. Você não vai conseguir entregar o seu melhor se você não está sendo você. Então, acho que essa questão de ser quem você é muito importante. E na 99 eu acho que é fantástico, porque a gente tem um ambiente em que eu sinto que as pessoas podem ser quem são, né? Você pode ir vestido da forma que você quiser, obviamente que resguardado algumas questões, né? Obviamente. Você pode literalmente ser quem você é. Então, isso para mim é muito importante. Então, cara, assim, de forma bem objetiva, acho que tem outros fatores também para a gente abordar, outras iniciativas, mas acho que esses 3 pilares são super importantes e o Black Tech Matters surgiu exatamente com esse propósito, né? De ter políticas afirmativas, de ajudar nessa mensagem, de ser um portador ali da diversidade e inclusão no ambiente de negócio, seja de tax, jurídico, financeiro, etc. Então, esse é o principal objetivo, sendo bem simplista aqui. E aí, quando você fala de transformação digital, cara, eu acho que tem um pilar, sim,
da transformação digital, que passa pela diversidade e inclusão, né? Acho que está tudo muito amarrado. E aí, indo mais além na transformação digital, cara, eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais nos transformarmos, né? Eu acho que tem alguns pilares, como eu comentei. Quando eu penso em transformação digital, cara, eu penso inicialmente, primeiro, digitalização, né? Como apaixonado por tecnologia, eu penso em automatizar processos, deixar mais simples, reduzir a quantidade de atividades manuais. Então, isso é intuitivo, né? Eu acho que isso é um objetivo muito claro. Mas, antes de tudo, eu acho que a gente tem alguns passos que precisam serem trabalhados também, do tipo, o mindset do profissional, né? O profissional de tech, ou seja, a área que a gente tiver, enfim, ele precisa ir mais no negócio, né? A gente não precisa ser aquele profissional que está sempre atrás da tela do computador, tomando decisão ali. Não, tem que chamar o negócio para conversar, tem que ser mais participativo, tem que ser usuário, se colocar no lugar do usuário, como eu comentei, nossa, eu abro o aplicativo, faço uma transação, entendo, confiro o recibo e tal. Então, o profissional, ele precisa sim se provocar, ele precisa sim ir mais além, né? E eu acho, inclusive, que o Brasil ele está muito atrás no quesito de transformação digital, né? E, especialmente, eu acho que quando a gente faz transformação digital para a Receita Federal, a nossa Receita Federal é uma das mais tecnológicas do mundo, né? Curiosamente, mas eu acho que do nosso lado a gente precisa se desenvolver mais, né? Isso passa por vários pontos, cara. Eu poderia aqui mencionar várias questões, né? E eu estou trazendo aqui de forma muito natural, né? Porque são os assuntos que eu tenho conversado com outras pessoas, com outros profissionais, outros pares de mercado, é isso. Algo que eu venho discutindo muito recentemente, cara, é a nossa relação com o fisco, cara. É uma relação de quê? De medo. Nossa, cara, a gente tem uma legislação, a legislação precisa ser seguida, e a gente tem medo do que a gente faz, de como o físico vai interpretar. Cara, não devia ter isso, né? Eu poderia ter chamado o físico para conversar. Cara, eu entendo dessa forma, você entende de outra forma? Por quê? Vamos dialogar, vamos conversar. Eu sei que a gente tem um conselho de contribuinte, etc., mas, enfim, não vou nem entrar nesse aspecto aqui, mas eu acho que essa relação físico-contribuinte, ela deveria ser melhorada, e a gente deveria ser instrumento dessa melhoria. O que é que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Vai ser sempre esse jogo de gato e rato, do tipo, sabe, o contribuinte está ali, sempre tentando. Eu acho que do lado do contribuinte também tem essa questão do contribuinte estar sempre querendo, entre aspas, né? E me perdoe aqui pelas palavras, mas entre aspas, querer ali ser mais eficiente, às vezes abusar ali, ser mal interpretado, e o fisco também querer estar em cima ali, cobrar, enfim. Mas, cara, eu acho que teria que ser simples, cara. No final do dia a gente está querendo arrecadar, está querendo fazer o que é correto, e por que não simplificar tudo, né? E por que quando a gente tiver divergência, a gente não sentar, conversar e ajustar, né? Eu sei que a gente está muito longe disso, anos-luz. Mas é um papo que eu tenho provocado, tenho conversado com outras pessoas, e que eu acho que, de certa forma, também passa para a transformação digital. A gente não consegue ser super, ultra tecnológico se a gente não tem um básico, cara. A relação com o físico contribuinte não funciona, né? Então, eu acho que é mais nessa linha. Então, acho que falei de alguns temas aí, trouxe alguns pilares. A questão da transformação digital passa pelo mindset, pelo melhor uso das tecnologias, pelo profissional, mas eu acho que a gente tem muito o que fazer, né? Eu acho que a gente vem falando sobre transformação digital há muito tempo, mas eu acho que a gente ainda faz muito pouco. Eu acho que isso muito pelas empresas também, que eu acho que as empresas precisam se sensibilizar, as áreas, né, as outras áreas, não só techs, as empresas precisam se sensibilizar, visualizarem valor agregado nessa questão da transformação digital, mas também passa pelos profissionais. Acho que a gente precisa, cara, se movimentar mais, sabe? Acudir, tá? Aproveitar agora que está se discutindo de reforma tributária, o que a gente pode fazer? Então, são as minhas contribuições aqui, Vinícius, que eu tinha para fazer. Cara, quando você fala você tinha trazido antes e agora trouxe de novo essa questão do quando você está fora do imerso no ambiente de trabalho, às vezes vem as melhores ideias e por isso talvez não dê para fazer um desligamento do trabalho e da. Eu lembro, eu estou para casar, né? Eu lembro um pouco disso. Às vezes eu estou contratando muito serviço agora, né? Para decorador, fotógrafo. Nossa, É, boa e sorte, boa aí, sorte. né? E aí, às vezes, o decorador, que na minha cabeça é um cara que deveria ser um cara visual, né? Aí ele me manda um orçamento em Word. Eu penso, cara, o outro me manda várias fotos bacanas e tal, aí o outro me manda em Word. Aí eu fico fazendo um paralelo com o meu serviço, né? Tipo assim, o que é que seria eu mandar um orçamento em Word
E, sei lá, seria mandar um orçamento com ele em português pro cara, sabe? Que o cara olha assim, fala, não, mas não pode fazer isso aqui comigo. Às vezes eu tenho, e aí eu vou, venho pro meu trabalho e faço, pô, se eu fizesse aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que o colega que me mandou o orçamento de novo, assim, isso aqui eu não posso fazer. E isso não conexão na sua vida real com o seu trabalho, quando você está interligado ali, você falou da experiência da sua mãe usando a plataforma, deu um exercício hipotético, e eu lembrei um pouco disso. E trazendo um pouco para outra pauta da diversidade da inclusão, é muito, muito curioso e muito bacana tudo que você falou, sobre também a 99 ser uma empresa diversa e sobre essa preocupação de você falou sobre como é que está o board, como é que estão as diretrizes da empresa, etc. E ser quem você é. Isso que você falou de ser quem você é, eu acho super, super relevante também, né? Além de tudo, assim. E entra um pouco na linha de se posicionar. Acho que a gente precisa se posicionar. Eu não sou um cara que brigo com todo mundo e corro discussão, mas às vezes, assim, eu estava recentemente com um amigo e o cara fez um comentário sobre, não, pô, tá falando sobre minhas preocupações com uma representatividade feminina e etc. E, porra, e falando que porque a coisa estava melhorando, mas ainda me preocupava muito, e falando como minha mulher trazia essa preocupação para mim de outro viés, assim. E o cara fez um comentário de, não, mas tem que entender que porque o homem tem mais testosterona e por isso ele está mais disposto a correr risco, então é natural que o homem tenha uma participação maior no PIB, porque ele está maior, mais propício a correr risco, ele faz mais negócio e tal. Esses caras, assim, quando você escuta isso, você tem duas opções, né? A primeira tá bom. E a segunda é se posicionar. E, assim, eu me posicionei, assim, cara, eu não concordo, acho que não é assim, acho que não tem base para falar isso. Acho que o seu comentário é contraproducente, a gente tem que se posicionar. Às vezes é difícil, às vezes é um chefe que está ali, às vezes é uma pessoa. Claro que tudo tem que ser feito com muita educação, mas ser quem você é, como o Rodrigão falou aqui, é um pouco disso. Eu não sei se a gente precisa se posicionar e tentar trazer um olhar mais inclusivo para o mundo e tentar ali, porque não mudar ninguém, mas talvez influenciar para aquela pessoa e mostrar para ela talvez aquele ponto de vista não seja o ideal e que ela possa ver a situação de outra forma e que saia daquela conversa contribuindo mais para aquela pauta do que ela entrou. É, Feitas essas considerações, Rodrigão, a gente sempre faz uma pergunta aqui que está super conectada com tudo que a gente está falando, que é sobre o jovem, né? Sim, fala um pouco, claro, você pode fazer qualquer comentário sobre esse assunto que a gente ainda está agora, mas fala um pouco sobre o jovem. O que é que você acha que o jovem está faltando? O que é que você acha que ele pode fazer para se diferenciar mais no mercado? Essa é uma pergunta sempre super interessante que a gente faz. Já caminhando para a nossa penúltima pergunta, muito infelizmente. É, é, Você deve ter muito, muito contato com jovens, né? Você deve ter pessoal mais júnior aí na 99 e em outras empresas também. Conta um pouco para a gente sobre isso. Legal. Primeiro, deixa eu só me posicionar também com relação ao comentário aí que você compartilhou do profissional aí infeliz, cara. Nossa, muito, muito infeliz, né, cara? Eu acho que eu sou um cara, como você comentou, eu sou um cara com perfil, eu sou mais low profile, assim, eu diria, tá? Mas sempre que possível, eu me posiciono, né? Eu não sou aquele cara militante e tal, mas às vezes a minha mensagem vai um pouquinho mais sutil, faz a pessoa refletir e tal. Eu tenho mais esse perfil. E, cara, eu acho um absurdo esse tipo de comentário, de verdade, acho um absurdo, né? E eu diria que propriedade de causa, porque eu tenho uma mãe e tenho duas irmãs, né? Eu tinha comentado aqui que minhas duas irmãs tiveram gravidez, foram mulheres grávidas muito jovens, né? Então eu tive que ajudar bastante, ser apoio ali. Meus pais são pais muito conservadores, né? Meu pai do interior da Bahia, minha mãe também de origem humilde do interior da Bahia. Então foram situações bem bem delicadas e que eu enriqueci bastante, né? E recentemente, obviamente, a gravidez da minha mulher, né? Então
cara, a mulher passa por umas questões muito sensíveis, né? E como é que a gente vai tratar igual os diferentes, né? A mulher tem que ter um tratamento diferenciado, né? Eu senti isso na pele, cara, entendeu? É muito hormônio psicológico, é o novo vindo, é a recuperação, é o seu corpo mudando, são inseguranças, é o novo ser ali, e é diferente, né? Então, essa questão da diversidade passa muito por isso. E aí, só para finalizar aqui, já entrar na questão dos jovens, cara, coincidentemente, hoje eu estava lendo um cara falando sobre licença parental e não licença maternidade e paternidade, né? E, cara, se a gente parar para pensar, faz muito sentido, né? A gente, e eu falo a gente homens, porque a gente tem muito para aprender, a gente é criado exatamente para ser o sexo forte, etc e tal. E se falar, cara, por exemplo, eu tive a 99, ela tem, se eu não me engano, são 20 dias de licença paternidade, né? 10 mais 10. E, cara, assim, eu confesso que aproveitei, ajudei, mas eu poderia ter aproveitado mais, né? Porque fica aquela sempre a sensação, não sei se cultural, etc., de que a gente está faltando com compromisso, etc. Isso é muito cultural e que a gente precisa ser instrumento para que a gente possa mudar essa situação, né? Cara, a licença parental ela vai servir para que eu possa ajudar a minha esposa ali naquele período, né? E a empresa tem que entender, meu chefe tem que entender, né? Eu preciso, é um momento único, cara, é meu filho, sabe? Então, assim, acho que a gente tá sempre num processo de aprendizado. Eu, cara, eu aprendo todos os dias, leio, volto e não, assim, e não me sinto depreciado em errar e acertar de novo. Eu acho que faz parte do processo. Então, acho que, cara, diversidade importa. E só para fechar esse tópico de diversidade, cara, eu gosto sempre de falar essa frase: diversidade no negócio é um ótimo negócio. De fato, é um ótimo negócio mesmo, porque é sensacional, cara, o poder que a diversidade pode ter no negócio e para as pessoas em si. Legal. Então, posto isso, acho que falar um pouco sobre os jovens é algo que eu gosto também, né? Como você comentou, Thiago, eu tenho bastante contato com jovens, converso recentemente mesmo minha sobrinha, cara, tipo, estava nesse momento aí de saindo do ensino médio, escolher aí qual é a profissão, então tivemos vários bate-papos legais, ela acabou decidindo fazer contábeis, é estudante de contábeis hoje, então assim, eu converso bastante. E aí eu até escrevi recentemente algo parecido, eu estava escutando um podcast esses dias, cara, e aí ao final do podcast, essas perguntas de encerramento, o entrevistador perguntou para o entrevistado qual conselho ele daria para a audiência, né? E, cara, ele foi muito simplista, respondeu, cara, muito direto, falou, cara, se mantenham atualizados. Pronto, se mantenham atualizados. E, cara, isso faz muito sentido. Por quê? Porque qualquer conselho que eu possa dar agora, daqui a 6 meses pode estar obsoleto, cara. Pode não se aplicar mais, né? Imagina eu falar para você, cara, estuda a reforma tributária. Vou dar um exemplo aqui. Estuda a reforma tributária porque é isso, cara. E aí, cara, a reforma tributária é postergada por não sei quantos anos, assim como tem anos que a gente discute. Só pegando alguns exemplos aqui para a gente contextualizar. Então, acho que pegando carona no comentário do entrevistador, né, entrevistado, digamos assim, eu diria para os jovens se manterem atualizados, né? E hoje a informação está aí de forma muito simples, né? Muito fácil. Então, você tem internet, você tem network, abre o LinkedIn, todo mundo está postando conteúdo ali, obviamente, atenção às fontes, mas o conteúdo hoje está muito disponível, né? Diferente do que era alguns anos atrás. Você abriu o LinkedIn, cara, você rolou sua timeline, tem milhões aí você vai ver de reforma do TP, vai ver MP do TP, vai ver INN, você vai ver reforma tributária, você vai ver assuntos diversos. Então, a informação está aí, né? Então, é fácil chegar na informação. E um outro conselho que eu dou, cara, que para mim é muito importante, né? Muito importante mesmo de verdade, é estudar inglês, né? Inglês é o idioma internacional, é como as pessoas se comunicam, né? Eu falo inglês, falo um pouco de espanhol, estava no processo de aprendizado do francês, tentei o chinês, gosto dos idiomas, mas assim, até mesmo falando com meus colegas aqui da região, né? Latam aqui, eu falo em inglês, né? Então, assim, cara, inglês abre muitas portas, né? E, inevitavelmente, em algum momento da carreira, se você não tem idioma, você pode se estagnar, porque você não consegue passar a mensagem. Você pode ser o cara técnico fantástico que for. Se você não passar a mensagem, quem que vai passar, né? Você vai chamar, você na qualidade, sei lá, de gerente, analista sênior, você vai chamar um profissional menos experiente para passar a mensagem, né? Isso não é muito legal. Então, acho que se manter atualizado, né? Acho que é fundamental,
né? Não vou dar nenhum conselho aqui, porque, como eu comentei, eu posso pecar, eu posso escutar esse podcast aqui. Esse podcast ele pode ser atemporal, né? Se manter atualizado. Bom, podcast é atemporal. O inglês é a mesma coisa, tudo inglês. Cara, inglês não vai mudar, ninguém vai criar o idioma, outro idioma. Então, eu acho que esses dois conselhos eles são, diria que, atemporais, né? Estudar inglês e se manter atualizados, eu acho, e obviamente, cara, estudando, sua faculdade, engajando, comprometimento, etc. Eu acho que vão lhe garantir minimamente ali uma chance de você estar competitivamente ali muito próximo das pessoas boas, digamos assim. Então, são esses dois conselhos que eu queria compartilhar. Muito bacana, Rodrigão. É, acho que a frase do entrevistado desse podcast que você assistiu pode parecer singela, de fato é singela, mas é muito importante. No final, o que é decisivo são coisas muito importantes mesmo, e por vezes nós é que não conseguimos manter essas coisas singelas, né? Você falou muito bem da representatividade, passa um pouco somente por educação, e é a base, né? Você ser educado, ser gentil, não ser grosseiro, ríspido com as pessoas. Antes da gente passar para a próxima pergunta, duas frases suas que me marcaram muito, anotei aqui, literalmente, são: empresas mais diversas entregam mais, e representatividade é um elemento de retenção. Foram duas frases de grande valia para mim, né, que para aplicar para minha vida, aqui como dono de um pequeno escritório ainda, um bebê só de 4 anos, e são de fato muito relevantes, e que eu vou aplicar sem sombra de dúvidas, sempre deixando crédito para o Rodrigo. Agora, infelizmente, a gente chega na nossa última pergunta, que não se trata de uma pergunta, mas para sair um pouco da questão profissional e agora aqui só focar na questão pessoal. Você já comentou que é muito ligado nos esportes, tendo sido, inclusive, vice-campeão há 2 semanas atrás de judô, sendo faixa preta de judô e de jiu-jitsu, muito legal. E desejando já desde agora sorte na sua nova empreitada aí no kite, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas conta um pouco para a gente, Rodrigo, o que você gosta de fazer, assim, e aqui resumir tudo em hobbies, né? Mas fica à vontade para indicar eventualmente um esporte que você ainda não tenha praticado, algum livro, podcast, que você falou que é muito ligado em podcasts, documentário, enfim, qualquer coisa, uma atividade que você goste de fazer com o João Pedro, seu filho, que é muito novo ainda. Conta um pouco para a gente, já caminhando para o final. Legal. É uma pena, né, que está terminando aí, mas, cara, eu acho que foi bem legal, bem natural. As perguntas muito assertivas aí. Pô, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Muito legal mesmo. Estou muito feliz de ter participado aqui, tá? Vamos lá. Cara, saindo um pouco agora falando de hobby, acho que já dei algumas deixas aí sobre quais são as minhas paixões, né? Mas, de fato, cara, é o esporte, né? Então, eu tenho, digamos, o ritual é uma palavra muito forte, mas eu tenho o costume de ir para academia é, todos os dias, às 6 horas da manhã. Então, eu sou um cara que eu durmo pouco, mas não é que eu não respeito o meu sono, o meu corpo, não. É realmente eu, eu só preciso de pouco, acho que para me recuperar ali, acho que isso é uma característica fisiológica minha. Então, eu acordo sempre cedo, vou para academia e ali começa o meu dia, né? Porque eu acho que tem alguns pontos do esporte que, como eu já falei, além de educar, eu penso muito em longevidade, sabe, uma higiene mental ali, de eu estar ali, ter o meu momento, me cuidar, colocando energia sobre mim. Então, acho que eu começar o dia dessa forma, para mim, é sensacional, né? Então, acho que qualquer tipo de hobby, eu acho que tem que estar relacionado ao esporte, né? E aí, na sequência, eu acho que eu gosto muito de fazer é viajar. Então, cara, eu sou um cara muito apaixonado por viagens, né? Então, tô o tempo inteiro, acho que eu e minha esposa, a gente tá o tempo inteiro ali, cara, nesses sites aí, pesquisando passagem. Então, a gente tem passagem, às vezes tem programação de viagem para, sei lá, um ano para frente, um ano e meio para frente, cara, porque é algo que a gente preza bastante, a gente valoriza bastante, né? Sou muito da linha também que eu prefiro investir em experiências do que em coisas, né? Eu acho que isso tem sido uma das discussões aí dos últimos anos, né? Experiência, investir em experiência ou em coisa, usufruto, posse. Eu acho que tem umas discussões aí meio latentes aí, né? Que os jovens têm se discutido aí.
mas eu sou um cara que eu valorizo muito viver o hoje, o agora, então eu valorizo muito essa questão de experiência. E, cara, momentos com minha família, né? Então, cara, fazer churrasco, sou um apaixonado por churrasco, gosto de fazer hambúrguer em casa. Cara, o João Pedro, ele tá numa fase que basicamente eu não consigo fazer nada, absolutamente nada que ele, a não ser correr atrás dele, porque ele não para. Então, acho que meu exercício é estar sempre ali cuidando dele, para que ele não caia, não mexa e tal. Então, acho que hoje minha ocupação principal com ele ali é estar cuidando dele ali. Mas tem uns momentos também que são muito sensacionais, do tipo, pô, vi ele dando os primeiros passos. Ele começou na escolinha algumas semanas atrás, então, cara, deixar ele é uma experiência, dói um pouco, mas eu vejo, li também recentemente a questão que a pediatria explica, que é a questão paternal, que é você soltar seu filho e tal. A maternal tem uma questão muito mais de colo, a paternal tem a questão de você soltar seu filho, mas você tá ali, você é forte e tal. Então, acho que essa questão de deixar ele, buscar ele, cara, a felicidade que ele tá cheio de energia para te dar. Então, cara, hoje parte do meu tempo é dedicado em longevidade, justamente para curtir esses momentos com minha família e essencialmente com minha família, né? Então é isso que eu tenho feito, é isso que eu acredito. E, obviamente, não menos importante, hoje na 99 também, dedicando muita parte do meu tempo aí a estar pensando em eficiência tributária, em novos modelos, fazendo modeling aqui, discutindo com o negócio e entregando bastante valor para a 99, como eu tenho feito aí nos últimos anos. E aí, falando de podcast, cara, eu não tenho um podcast preferido, eu acho que eu procuro temas, pessoas específicas. Recentemente eu ouvi alguns profissionais de esporte, eu gosto muito de ouvir o Paulo Musi falando lá no podcast do Joel, ouvi o Renato Cariani também falando em outro podcast. Gosto de ouvir muito esses caras que são do esporte, mas que lograram êxito também na carreira como empresário, como, enfim, na sua carreira fora do esporte. Então, acho que eu tenho buscado esse tipo de informação e viver dessa forma. Confiro, acho que fica um pouquinho, o tempo fica um pouco mais escasso para você conseguir ver mais séries, etc. Então, eu não tenho visto recentemente tão séries. Leio o meu livro também, agora o livro que está aqui na minha cabeceira, mas já fazendo uma propaganda do Diego Barreto, é o livro da Nova Economia, né? Que o Diego Barreto, que é o vice-presidente de finanças do iFood, ele escreveu. É o livro que eu já tinha comprado há bastante tempo, mas é o livro que estava na fila aqui, é o próximo livro aqui que eu vou começar a ler hoje, entre hoje e amanhã. Então, estou sempre com a leitura, sempre me consumindo podcast ali, assuntos diversos. Minha família me renova. E é isso, cara. Esporte, que é o default ali. E é isso, cara. E esse é o Rodrigo, sem desassociar o pessoal do profissional. Acho que é isso. Bom, Rodrigo, foi muito bom, cara, de verdade. Foi um dos episódios mais diversos no sentido de que a gente foi em carreira, esporte, família, diversidade. Fomos em vários pontos que raramente, vai, Vini, a gente aborda num episódio só. Às vezes um episódio traz mais uma experiência ali pessoal, outro profissional, ali de um ambiente, é, é, de uma característica mais específica de cada entrevistado, mas você trouxe vários, trouxe experiência fora. Então, cara, realmente foi um episódio que pincelou em vários pontos muito relevantes para mim. Eu acho que vai ser muito rico para quem está ouvindo. Então, agradece muito, muito pela sua disponibilidade. Tocar no tributário de empresa do tamanho 99 não é fácil. Recém-pai, menos fácil ainda. E você arrumou um tempinho aqui para falar conosco, é um privilégio. Então, agradeço muito, de verdade. Espero que você volte. As portas estão abertas. Quem sabe aí a gente, quando o João Pedro crescer mais um pouquinho, a gente não marca um churrasco, né? Um hambúrguer, né, Vinho? Uma coisa aí que a gente gosta Na muito. hora, cara. Show de bola. Rodrigo, Rodrigão, obrigado. Obrigadão, passo a palavra aí para o Vini, para ele também te agradecer, e depois a gente passa para você, para você dar um tchau pro pessoal. Obrigado, Rodrigão, Rodrigão. muito obrigado. Só reforçando as palavras do Tiago. Foi um episódio muito bacana e que você conseguiu sintetizar aqui coisas, questões das mais relevantes possíveis. A gente passeou aí por todos os temas atuais e importantes mesmo. Acho que a gente não pode fugir do debate, como comentamos aqui anteriormente, não pode
se abster. Eu e o Thiago, a gente também tem um perfil parecido com o seu, de ser mais low profile, mas a gente nunca se omitiu, a gente faz questão de deixar as coisas claras quando o momento enseja isso. E fiquei muito feliz, foi um aprendizado, inclusive para mim, assim, geralmente as pessoas que organizam os programas, os eventos, elas esquecem, às vezes, de prestar atenção para que aquilo sirva muito para elas também, e hoje, felizmente, foi o caso, tirei diversas lições aqui, eu consigo só participar dessas entrevistas com papel e caneta à mão, vou anotando um monte de coisas aqui, e, enfim, pela extensão das coisas anotadas, a gente vê a importância e o quanto a entrevista foi bacana. Então, vou te devolver a palavra para as suas últimas considerações, agradecendo muito pelo excelente bate-papo, pela disponibilidade, sua vida super corrida aí, como o Ti falou. E, cara, muito obrigado. A gente certamente vai te convidar novamente dentro em breve. E, enfim, muito obrigado, cara. Legal, sensacional, cara. Obrigado, Thiago. Obrigado, Vinícius. Cara, muito bom. Gostei muito de bater esse papo com vocês aqui. Embora a gente tenha uma agenda bem concorrida, né? Especialmente eu preciso estar concorrendo bastante com essa questão de fuso, trabalho com chinês, mas tem uma parte aqui, Latinoamérica aqui, que eu faço muitas trocas aqui também, enfim, e outros profissionais também espalhados pelo mundo, mas eu faço questão de reservar tempo na minha agenda para esse tipo de interação, né? Ou meramente para bater um papo. Nesse momento aqui foi uma experiência muito legal, né? Foram algumas horas aqui, 1 hora e alguma coisinha aqui que a gente passou aqui, mas que agregaram bastante. Eu aprendo também, né? Porque eu acho que quando você fala, você se coloca ali também no lugar de ouvir, você ouve as considerações, então você vai fazendo suas reflexões. Quando vocês estão se sintetizando também, passa um filme na minha cabeça ali até eu chegar no momento de fala, então que eu acabo revisitando alguns momentos da minha vida importantes, algumas situações. Então, assim, só tenho a agradecer por vocês, cara. Parabéns aí pela iniciativa, sensacional. Continue aí levando aí a voz de techs, a voz dos profissionais, valorizando os profissionais, enfim, os jovens talentos aí. E é isso aí, tá? E obrigado aí para quem acompanhou também a nossa bate-papo aí. Eu fico à disposição aí para outros eventos, tá bom? Um abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau, pessoal. Valeu.